Fala, galerinha! Olha só, o negócio é o seguinte, Fabrício de Grandes na voz aqui. Já vou pedir encarecidamente se tu é estudante de nutrição ou mesmo profissional formado, ou mesmo das áreas que a gente tanto gosta aí de serem nossos parceiros, educação física, psicologia, medicina, te inscreve aqui no canal, já deixa o teu like, porque aqui vocês vão ver conteúdo de muita qualidade. Inclusive, já digo o seguinte, se não sabe brincar, não desce pro play. Já ouviu essa? Aqui é conteúdo técnico de qualidade. Já manda pro teu amigo, já manda pro teu colega, que aqui tu vai aprender comigo. E hoje a gente tem um tema. Ai, ai, que tema bem discutido. A real é que todo mundo fala por que usar creatina. Mas eu nunca vi alguém falar por que não usar creatina. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Onde, quando e por que não utilizar a creatina? Porque é fato que tem muita gente que basicamente sai por aí, ó, usa creatina. Todo mundo pode usar creatina. A avó pode usar creatina, o filho pode usar creatina, a mãe pode usar creatina. Mas é fato que não funciona tão simples assim. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Vídeo moderadamente curto, né? Não tão curto assim, mas prometo que não será longo, porém prometo que será de muita valia. Vamos lá, galera. Ah, e não esqueça aqui de me seguir nas redes, hein? Bora! O negócio é o seguinte, pessoal. Primeira coisa é entender o que que é a creatina. Creatina nada mais é do que um composto derivado de aminoácidos, certo? Inclusive, a gente tem ali na composição dela arginina, glicina, metionina, aminoácidos clássicos, né? E aí, sendo sintetizada de maneira endógena, pelo menos, né? Dentro do nosso corpo ali, principalmente em fígado, rins, e também pâncreas. Mas a gente sabe que 95% da creatina ou mais em seres humanos é armazenado dentro do músculo esquelético, principalmente sob a forma de fosfocreatina. Aí vocês já estão vendo ali uma coisinha que vai explicar o porquê que a creatina faz tanto efeito assim quando a gente pensa em força, potência. Vamos pensar o seguinte. Basicamente, a gente tem na fosfocreatina um reservatório rápido de energia dos nossos músculos, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, durante exercício de alta intensidade e curta duração, a nossa moeda energética, o ATP muscular, ele vai ser rapidamente degradado e consumido, certo? Dessa forma, a gente tem a fosfocreatina doando um fosfato pro ADP, certo? Que é a adenosina difosfato, regenerando a nossa moeda energética, regenerando o ATP. Então, justamente como vocês estão vendo nessa equação bonitinha aí, certo? É a fosfocreatina doando o fosfato para ADP e gerando assim essa facilidade de renovação da nossa moeda energética, o ATP. Então, esse sistema que a gente chama de sistema dos fosfagênios, ele permite manter ali uma contração muscular bem intensa durante, a gente estima, pelo menos na grande literatura aí, se fala de 10 a 15 segundos, além, claro, né, desse fornecimento rápido de energia. Então a gente vai ver muito a creatina sendo utilizada para esforços de curta duração, muita intensidade e alta potência. A gente vai ver também ela com efeitos adjacentes. É papo para outra hora, mas vamos lá. Vai aumentar a capacidade de sofrer sobrecarga. A gente sabe que a nossa hipertrofia nada mais é do que uma adaptação da musculatura esquelética a uma sobrecarga externa, né? Então a gente consegue, de certa forma, produzir mais força, produzir mais potência. Se isso acontece, naturalmente a probabilidade de acontecer hipertrofia também acontece junto, certo? Além disso, a gente tem um favorecimento ali na retenção de água. Não confunda intracelular com extracelular. A creatina retém água de maneira intracelular, que contribui para processos moleculares envolvendo ali a hipertrofia muscular esquelética, sinalização anabólica. E também a gente entende, tem alguns estudos bem interessantes mostrando que ela pode modular vias de síntese proteica como a própria mTOR, né, favorecendo assim ganho de massa muscular. Então, de fato, a creatina tem boas evidências para produção de força, desenvolvimento de potência, hipertrofia muscular de maneira indireta, através desse aumento da força, certo? O que que ainda a creatina carece de evidências? Gente, muita gente tem recomendado a creatina, por exemplo, para aspectos cognitivos. A gente ainda não tem essa evidência tão bem estabelecida. Eu peço calma aí,
dos torcedores, né, para que a gente não saia prescrevendo achando que basicamente eu vou ajudar alguém a ficar mais inteligente por causa da creatina, ou até mesmo prevenir de maneira efetiva doenças neurodegenerativas ou mesmo tratar doenças neurodegenerativas. A gente ainda não tem evidências tão robustas para alegar isso, certo? Agora, a gente tem evidências para isso que eu aleguei para vocês, através da forma suplementada, e não se esqueçam que justamente é por isso que tem a fotinho da carne ali. A gente tem a obtenção da creatina de maneira exógena também pelo consumo da carne, especialmente na carne vermelha, a gente vai encontrar bastante a creatina, claro que em quantidades bem baixas, por isso que a suplementação se faz tão inteligente assim, quando o objetivo é a hipertrofia. Agora, a gente sabe que pessoas saudáveis, de fato, não terão grandes prejuízos suplementando a creatina dentro das doses recomendadas. Agora, dentro dos trabalhos que a gente tem atualmente, não cito somente o trabalho do Vega de 2019, né, que é uma revisão que, embora a suplementação de creatina possa, né, aumentar os níveis de creatinina no sangue, não indica necessariamente uma disfunção renal. A gente sabe que creatinina alterada não é necessariamente um indicativo de doença renal, né, mas que de fato o trabalho traz uma cautela especial, especialmente para pacientes com doença renal crônica, bem como a gente tem aí a Fundação Nacional do Rim, né, trazendo um alerta específico que a suplementação de creatina, de certa forma, seja evitada em pacientes que tenham, sejam portadores de doença renal crônica, certo? Além disso, minha galera, o negócio é o seguinte: a gente tem populações bem estabelecidas na literatura que se evita a prescrição, bem como, no mínimo, a gente tem a cautela na hora de prescrever a creatina. Vamos para elas. Primeiro, como eu já bem mencionei para vocês, populações que tenham a doença renal pré-existente. Né? A gente tem aí bons trabalhos mostrando que indivíduos com insuficiência renal, doença renal crônica ou mesmo distúrbios renais deveriam evitar a suplementação, porque a gente sabe que a creatinina a creatina é metabolizada em creatinina e ela não deixou de ser um marcador renal, né? E de fato a gente tem aí a creatina mesmo até mascarando, por exemplo, avaliações laboratoriais, quando a gente quer entender se aquele paciente tá com a função renal dele totalmente adequada, com uma doença prévia. Então a própria creatina, o consumo da creatina alterando a creatinina, mesmo que não necessariamente indique uma disfunção renal, pode estar digamos, trazendo alterações laboratoriais que a gente não quer, né? A gente não quer ter aí a ponto de nos confundir. Além disso, cito também alguns distúrbios hepáticos graves, né? Por exemplo, pessoas com doenças hepáticas como esteatose em nível avançado, esteatohepatite, fibrose, cirrose, enfim, né? Já que a síntese e o próprio metabolismo da creatina vão ocorrer, de certa forma, parcialmente no fígado, então a gente tem que ter certa cautela também com essa população. Grávidas e lactantes, né? Apesar de que a gente não tem ainda evidências que mostrem que pode causar mal, do outro lado a gente também não tem evidência suficiente para alegar que não vai causar nada, né? Ou pelo menos que garanta aí uma segurança total da utilização da creatina com essa população, bem como menores de 18 anos, onde a gente também apesar de ter estudos que mostram segurança em adolescentes saudáveis, especialmente, a gente ainda precisa ter certa precaução e cautela e cogitar aí a real necessidade do uso dela. Além disso, se fala muito em situações específicas, como quando a hidratação é inadequada, né? Porque em situações até mesmo de desidratação extrema, calor intenso, a gente tem aí riscos associados de certo desconforto muscular, uso concomitante de medicações que são naturalmente nefrotóxicas, né, como alguns fármacos anti-inflamatórios, quimioterápicos, que podem aumentar o risco de sobrecarga renal, então a gente tem que ter certa cautela com eles, além de doenças metabólicas que são um pouco mais raras, como deficiências enzimáticas relacionadas à síntese de creatina, que, claro, o paciente vai ter um diagnóstico prévio disso, a gente já vai saber, já vai tomar a devida precaução e a cautela necessária para isso. Então, vamos lá. Pontos importantes.
População, doença renal crônica ou insuficiência renal, né? E os motivos para isso, como já alegados, risco de sobrecarga renal, certo? Distúrbios hepáticos graves, certo? Lactantes e gestantes, crianças que não tenham supervisão adequada, né? Como médico responsável, pediatra responsável, nutricionista responsável, uso de medicamentos nefrotóxicos associados, certo? Hidratação inadequada, doenças metabólicas raras e, claro, quando a gente tem aí um consumo exagerado, prolongado e tem muito marombeiro aí enlouquecido que faz isso, a gente também tem que tomar cuidado, especialmente porque existe um risco bem observado de problemas gastrointestinais e um risco ainda que a gente discute a respeito, né, de sobrecarga renal quando a dose é muito prolongada. Feito, galera. Cuidado, fiquem sempre alertas aqui, já vai lá, te inscreve no canal porque vai vir muito conteúdo bom aí para ti. Eu vou estar te esperando. Já deixa o teu comentário aqui com os próximos vídeos que tu quer que eu faça para te ajudar aí na tua prescrição, seja tu um nutricionista que vai trabalhar evidentemente com prescrição dietética de suplemento, ou mesmo um curioso da área que quer entender um pouco mais, saber como o trabalho associado com o nutricionista pode ser mais bem estruturado quando tu tem, né, conhecimento prévio aí de causa de certas situações como essa que eu trouxe hoje aqui para vocês. Feito, galera. Abração e até a próxima.